com o nosso canto ancestral antes de qualquer bate-papo. É costume das mulheres tabajara, do meu povo aqui do Ceará, né? Fazer essa saudação em um canto sagrado. Eu não sou cantora, mas o que vale é a energia que essas palavras trazem para poder fazer essa saudação a você, na roda de conversa, e ao público que nos assiste. Na nossa aldeia tem sementes para plantar. Temos arcos, temos flechas e um pajé para nos curar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Eu sou Aurita Tabajara, não venha me rotular. Neta de Francisca Gomes, a parteira do lugar, filha da mãe natureza, só quero ter a certeza de viva continuar. Meu grito de resistência, o primeiro que ecoou, na barriga da minha mãe, a aldeia balanceou. Nasci para fortalecer, para o Brasil entender que a mulher tem seu valor. Raiz de quem tem sementes espalhadas para brotar, nas rezas, na medicina, no toré e no meu cocar. Conhecimento ancestral, no sagrado ritual, para o meu povo curar. Mulher indígena é mulher. Estuda, trabalha fora, dedicada, inteligente, ativista, professora, que mantém sua postura valorizando a cultura, é premiada, é doutora. Que dia 8 de março seja dia 9 também, seja 11, seja 12, seja o ano novo que vem. Seja respeito às mulheres, que seja quem tu quiseres, no espaço que te convém. Essa é a Aurita Tabajara. Que lindo, que honra te receber aqui nesse espaço, e uma homenagem a todas as mulheres também. Eu estou super emocionada só com a energia, essa troca, né, esse início nosso. E eu gostaria de saber, o seu nome é muito bonito, e foi a sua avó que escolheu esse nome para você. Você poderia falar um pouquinho do significado desse nome lindo? Aurita significa pedra de luz, que áurea, de áurea, né? Ita significa pedra na língua tupi. E esse nome eu ganhei porque eu chorei na barriga da minha mãe. A minha avó, quem conta, que minha avó é parteira, é benzedeira, é mesinheira e é uma das maiores contadoras de histórias daqui. Hoje ela tem 93 anos, um privilégio estar ao lado da minha avó. Esse tempo ainda muito difícil que a gente está vivendo. Então, quando ela ouviu, ela conta para mim que quando ela ouviu o choro aos 8 meses, ela ouviu o ancestral falar que o meu nome teria que ser Aurita. Porque quando uma criança chora na barriga da mãe, nós acreditamos que ela traz uma missão diferente para a sua comunidade. Não que as outras crianças não sejam importantes, né? Não sejam esperadas, mas quem chora é diferente. Aí tudo é diferenciado, o banho na hora do nascimento, as ervas para o primeiro banho, né? O meu primeiro banho foi em água corrente, na beira de um rio, que hoje eu moro lá perto dele.
Então, uma história, a primeira história que eu queria registrar era a história do meu nascimento, que para mim é fascinante a história do meu nascimento. Eu me emociono cada vez que a minha avó me conta essa história, né, de como foi toda aquela preparação para me receber. Nossa, isso é muito lindo. Para mim, isso é gratificante demais. Então, eu fui essa criança que ainda internamente eu ainda sou uma criança, 43 anos eu tenho, né? Mas tenho, me acho uma criança ainda, quero viver muita coisa, quero aprender muita coisa. Então, tudo eu fiz muito cedo, né? A aprender a ler e a escrever muito cedo, que na época dos meus 6 anos de idade não era a época da criança ir para a escola. E a gente mora ainda hoje muito longe das cidades, né? Nesse exato momento eu estou na cidade, por conta da internet ser melhor poder falar com você. Mas a gente, lá onde eu moro, onde a minha avó está, é muito longe das cidades, né? É no interior mesmo, bem dentro do mato. Então, a gente tem internet há pouco tempo, então lá também, não, naquela época era muito longe das escolas. Ainda é, mas era mais, aquele tempo era muito mais longe. Então, eu não tive o privilégio de ir para a escola aos 6 anos de idade. Então, eu fui alfabetizada em casa, primeiro através dos sonhos, né? Eu aprendi a ler e a escrever nos sonhos. Depois a minha tia, ela teve que aprender a ler e a escrever nas casas de famílias, né? Fazendo os negócios para comida, como que chama? As receitas de comida. Ela aprendeu. Aí em casa ela me ensinava, adivinha, através da poesia, porque a minha família é uma família muito da poesia, né? Então a poesia vem em mim desde muito cedo, né? Na oralidade. Ninguém sabe ler e escrever da minha família dos mais velhos, mas é algo que veio em mim automaticamente desde muito cedo, querer aprender a ler e a escrever para contar essa história do meu nascimento e as histórias que a minha avó conta, que são as histórias que explicam o sagrado para nós. Então, por isso eu queria demais aprender a ler e a escrever para poder registrar. Inconscientemente, eu sabia que era muito importante. Não sabia, não tinha essa noção que hoje eu tenho, lógico, né? Mas aos 6 anos de idade, eu não tinha essa noção de para que escrever a ler, aprender a ler e a escrever. Então, são muitas histórias, Alessandra, muitas histórias. E você falando assim da internet, das dificuldades de ter acesso à educação, e a poesia sempre presente desde cedo, e uma das grandes características da literatura de cordel é, então, a oralidade, né? Foi também por isso que você foi por esse caminho? A minha avó é declamadora, né? Que naquela época a gente não ouvia, vamos ler um cordel. Eu não ouvia a palavra cordel, eu ouvia declamar um romance. Né? Eu só fui entender que o que eu escrevia era cordel mais tarde, né? Depois de ter uma consciência de pesquisar, de ir para a escola, de estudar. Porque eu vim saber que o que eu escrevia era cordel, mas o que eu ouvia era o repente, né? Que eu tenho tios que são violeiros, que são repentistas, era a embolada, né? Eram os romances, e era a poesia matuta que tinha nos rádios, no radinho de pilha de madeira que a minha avó tinha. Então, era isso que eu ouvia. Nunca ouvia a palavra cordel. E uma coisa que eu sempre achei estranho, desde muito cedo, é cadê as mulheres? Meu tio foi embora para São Paulo, primeiro a sair da família para ir embora para São Paulo para trabalhar fora, e ele me deu de presente um folhetinho de cordel. Né? Até o título é O Negão do Paraná, o título do cordel. Quando eu vi, eu comecei a ler, como assim, gente? Aí pedi para ele, tio, me traz de uma mulher. Aí ele, não tem. Como assim não tem de uma mulher? Então eu vou ser uma dessas mulheres. Eu vou ser essa mulher que escreve nesse ritmo, que escreve cordel. Aí eu já me atentava de que aquilo se dava o nome de cordel. Né? E quando eu fui para a escola aos 9 anos de idade, na escola eu queria saber se ali tinha um livro escrito por uma mulher para me ler, aos 9 anos de idade. Professores achavam estranho, essa menina é louca, né? Eu era a única menina indígena numa escola regular, né? Numa escola convencional. Então, eu era vista como a danada, sabe? Naquela época eu não sabia o que era bullying, né? Selvagem.
A minha avó diz que bullying é um negócio de colocar café. Então, naquela época, não era bullying, era os apelidos, né? Eu era muito apelidada na escola, sabe? Ninguém queria fazer turma comigo, porque eu era danada, eu só queria escrever em cordel, eu só queria estar dentro da arte. Era música, era dança, era o que me fazia feliz aos 9 anos de idade, era estar dentro da arte. E ninguém entendia, né? Eu não queria ficar sentada numa cadeira, olhando para o quadro, tirando. Não queria assim. Isso me fazia mal. E ninguém entendia. Então, e os apelidos, aquelas coisas daquela época, eles não me fizeram desistir, eles não me entristeciam, não. Pelo contrário. Se alguém me apelidava, eu ia lá, escrevia uma rima com o apelido, né? É isso que eu faço aqui no Coração da Aldeia e Pés no Mundo também. Eu falo, não sei se você já teve contato com ele. Se não tiver tido, eu tenho o prazer de te enviar para você conhecer Obrigada. meu trabalho. E porque ele é a essência dos meus 9 anos de idade, né? Eu comecei a rascunhar esse livro aos 9 anos de idade. Quando eu fui para a escola, comecei a ser apelidada, né? A Índia feia do bucho quebrado. Foi o primeiro apelido que eu recebi na escola. Era a Índia feia do bucho quebrado. E aí eu brincava com os apelidos, né? Eu fazia rima, não ia chorar, não ia me entristecer, não. Até porque o meu espírito ancestral da poesia era bem mais forte do que qualquer apelido, né? Ainda hoje é muito mais forte do que os desafios. Então, a poesia na oralidade, ela vem muito cedo e é uma tradição nossa, indígena também, não só dos povos indígenas daqui, mas do Nordeste, né? A oralidade é a nossa primeira cartilha que a gente tem contato por aqui, e no movimento indígena é bem mais forte, porque as histórias que são contadas para nós são histórias que é para o nosso aprendizado, né? É para a vida. É por que a gente entra dentro d'água pedindo licença? Por que a gente tem as ervas medicinais e não pode tirar a folha delas sem pedir licença? Então, as histórias, elas existem para explicar essas coisas. Por que o sol é sagrado para nós? Por que as coisas são sagradas para nós? Por que a gente respeita tudo? Porque tudo que, para nós que está ao nosso redor, a gente costuma respeitar. Né? A água, a mãe terra, que a gente chama de mãe, não é porque é bonito, né, chamar de mãe, é porque realmente ela é a nossa mãe. Né? Nós acreditamos que nós somos filhos, nós somos parte dela, da mãe terra, da mãe natureza. Qualquer coisa que acontece, a gente sofre com isso. Então, por que nós somos filhos da mãe terra? Por que nós chamamos de mãe terra? Então, as histórias, elas vêm para explicar essas coisas. E para mim é muito bonito e eu queria registrar, né? Queria não, eu quero registrar mais, eu tenho muitos registros, tenho muitas histórias contadas, eu tenho um repertório de mais de 200 histórias contadas somente pela minha avó, né? Os outros velhos também contam histórias, mas o meu repertório, eu quis trazer isso de ser só as histórias contadas pela minha avó, né? As histórias do sagrado, a história por que somos Tabajara, por que nós somos a onça pintada é a nossa protetora, por que nós usamos o grafismo, né? Por que nós usamos o cocá. Então, tudo tem uma história, tudo. O meu brinco tem uma história, né? O seu também deve ter, até chegar na sua orelha ele teve uma história. Então, nossa maracá é muito sagrado e tem uma história para dizer por que é sagrado. Então, são muitas histórias. Então, a oralidade para nós é algo muito sagrado. Você falou o seu pioneirismo, né? A sua curiosidade, as suas perguntas que você fazia, por que mulher não estava naquele espaço que é tão dominado pelos homens, né? Então, nesse processo de se tornar a primeira, talvez inconscientemente, mas você foi por esse caminho do cordel e se tornou a primeira mulher indígena, né, a publicar livro no Brasil. Muito agradecida em nome das mulheres não indígenas aqui. E então, hoje, por causa da tecnologia e tudo mais, a gente está podendo ter acesso a essas informações, ter o privilégio de estar aqui conversando com você e saber mais a respeito, porque eu me considero super ignorante nesse aspecto.
embora eu também tinha meus questionamentos no momento que eram me ensinados, apresentados certas literaturas, eu também, como você, rejeitava várias coisas que me eram passadas, que eu sentia que independente das coisas que a gente tem em comum e das coisas que a gente é diferente, onde não existe respeito pelo ser humano, pela natureza, eu rejeito, porque isso não sou eu, né? Como cidadã do mundo, não só do Brasil, eu rejeito qualquer forma de violência, de preconceito, discriminação, racismo. Então, eu sempre questiono e luto contra isso também no espaço que eu ocupo. E você tem, então, essa força da ancestralidade que você fala muito, da natureza, esse respeito, e através do trabalho que você vem fazendo, vem nos mostrando, né, muita coisa, esse respeito, se eu vou tirar uma flor, né, pedir licença, o seu cocar, você explica que cada pena, cada que foi colocado aí, não foi arrancado do animal, né? Então, tudo isso são detalhes fundamentais que nos mostra, né, o cuidado, realmente o respeito, a consciência maior de que somos conectados com a natureza, né? Que tem que ter esse pensamento antes de qualquer coisa, antes de tocar um lixo na rua, né? Antes de destruir alguma coisa. Então, é algo que nos falta muito. Falta já há muito tempo, mas agora, principalmente nesses últimos anos, onde, infelizmente, os nossos governos estão atuando de uma forma que é um desfavor, né, ao povo, de forma destrutiva e de separar e colocar uns contra os outros. Esse é o momento que eu acho fundamental a gente reconectar com a natureza. O seu livro Magistério Indígena em Versos e Poesia, ele foi adotado como literatura obrigatória nas escolas públicas do Ceará. Você podia falar um pouquinho sobre isso? O Magistério Indígena em Versos e Poesia, ele foi meu primeiro lançamento, assim, foi minha primeira alegria de ver as minhas letras no papel para alguém ler, que era um sonho. Então, o Magistério Indígena em Versos e Poesia, ele nasceu na época que eu fiz magistério, né? Em 2003, eu iniciei o magistério, foi quando eu já estava casada e fui morar no sei lá em uma cidade vizinha, mais vizinha da gente, né, que é onde hoje se concentra a maioria do povo Tabajara e Calabaça, dois povos que se juntaram para fortalecer a luta. Então, como o rapaz era de lá, de dentro, eu fui morar lá. Então, como eu não queria estar casada, eu, eu me dediquei muito àquele tempo à escrita, né? A ouvir as histórias dos outros velhos e muito à nossa cultura. Me dediquei muito. Então, eu fui escolhida, porque eu faço parte da primeira turma de magistério indígena aqui do Ceará. Né? Quando foi criado o magistério, eu fiz parte dessa primeira turma. Então, nós éramos escolhidas pela comunidade, né? Não é dizer eu quero fazer o magistério, não. A comunidade quem escolhia a gente, quem dizia eu quero fulano, eu quero você para estar na sala, para se formar, para estar na sala de aula com o meu filho. Então a comunidade que escolheu a gente. Então, eu fui uma dessas escolhidas pela comunidade para fazer magistério. Quando eu cheguei no magistério, não foi diferente quando eu cheguei na escola. Quando eu entrei na porta da sala, já comecei a rimar. Então, desde o primeiro dia de aula, eu fiz todos os relatórios do magistério em cordel. Aí eu já tinha noção de que eu escrevia era cordel. Não perdi um dia, uma hora sequer de aula. Foram 3 anos e 6 meses de magistério. Eu estava lá, a gente fazia, era pela Secretaria de Educação do Estado, né, pela SEDUC. A secretaria levava a gente para Fortaleza, para a beira de uma praia, então a gente ficava 22 dias, eram por etapas, né? A gente ficava um mês, ficava 22 dias e voltava para a aldeia. Então, eu fui para o magistério parida, eu fui grávida, eu fui parida, eu fui com criança pequenininha, fui de todo jeito para o magistério, mas não perdi as aulas, porque eu queria muito poder fazer todo o magistério em literatura de cordel.
Então, quando eu cheguei no magistério, né, eu rimei desde o primeiro dia. Então, quando terminou o magistério dos 3 anos e 6 meses, a Secretaria de Educação achou o material interessante, publicou, editou, publicou e adotou, né? Então, virou um primeiro material escrito por uma mulher indígena, como livro didático das escolas indígenas aqui do estado. Então, foi minha primeira felicidade assim de realizar meu primeiro sonho, né? De ver as minhas letras, poesia, no papel para que outras pessoas pudessem ter acesso. E foi na época do magistério também que eu pude conhecer materiais de outras escritoras indígenas, como Eliane Potiguara, né? Foi a primeira escritora indígena que eu li, foi Eliane Potiguara, a primeira mulher indígena a publicar um livro no Brasil, foi Eliane Potiguara. E foi o primeiro livro que eu tive acesso. Né? Ela é uma grande contadora de história, né? É poetisa também, só não é cordelista, né? Mas é poetisa. Então, foi através do magistério também que eu pude ter acesso à tecnologia, né? Pude conhecer um computador, uma biblioteca, que eu não sabia o que era uma biblioteca. E na biblioteca eu ficava procurando os livros das mulheres. Eu tinha essa coisa de, eu quero ler livro de mulheres. E o livro das mulheres não chegavam nas minhas mãos, e nem os professores me diziam se existia ou se não existia. Então, quando eu tive contato com Eliane Potiguara, o livro dela, eu sou da época do Orkut, né? Então, eu ia para a cidade vizinha, que na nossa não tinha lan house, e ficava 30 minutos na lan house. O rapaz que o monitor, eu não deixava ele falar com mais ninguém, vai me ajudar, porque eu não sabia mexer em nada, e ele me ajudou a abrir um Orkut, e ali eu procurei Eliane Potiguara, e já achei Daniel Munduruku, que é um dos, né, o Daniel Munduruku é um pioneiro da literatura indígena aqui no país, né, tem mais de 50 livros publicados, é doutor em literatura, em história, né? E daí fui conhecendo, e daí comecei a participar do encontro de escritores e artistas indígenas que acontece no Rio de Janeiro desde 2004, e aí conhecia todo mundo que já escrevia naquela época, né? Mais homens. E daí eu comecei a perceber que as mulheres também estavam se interessando em escrever e publicar. E eu sempre fui aquela de subir no palco, galera, cadê as mulheres? Eu quero fazer reunião com as mulheres, eu quero conhecer as mulheres, a gente precisa escrever, a gente precisa que as pessoas conheçam a nossa voz, nós escrevemos com várias vozes, é a voz da nossa ancestralidade, vamos colocar isso no papel. Aí alguém dizia assim para mim, mas é muito difícil publicar no Brasil. Eu sei, gente, é difícil, mas não é impossível, e a gente precisa correr atrás, a gente precisa ter esse contato e ir atrás dessas pessoas que podem nos ajudar. E Daniel Munduruku foi uma dessas pessoas. Tem formado vários grupos de incentivo aos escritores e escritoras indígenas aqui no Brasil, e ainda somos pouco, eu acho, somos poucas, né? Somos 27 mulheres escritoras, somos mais de 60 escritores no total, e a minha batalha, a minha luta é para que mais mulheres estejam escrevendo. Escrevendo tem muitas mulheres, o negócio é publicar, né? É difícil escrever, mas o mais difícil é publicar. Então, a gente precisa de pessoas que nos ajudem a publicar, né? Precisa de que as editoras, elas confiem no nosso trabalho e que abram portas, né? Como quando foi para me publicar O Coração na Aldeia e Pés no Mundo, me disseram assim, mas é uma mulher indígena no cordel, que não sabe, mulher nem sabe escrever cordel. Mas quem foi que disse que mulher não sabe escrever cordel? E eu indígena, então por que eu não sei escrever o cordel? Agora a escrita tem dom? Não, não tem, né? Então a gente escreve da forma que você se sente bem escrevendo, que você sabe, que você gosta de fazer. Então, eu não vou desistir de querer publicar só porque alguém vem me dizer, a mulher não sabe escrever cordel, que a mulher indígena nem sabe escrever. Tá bom. Muitas coisas que nós sabemos e que as pessoas não indígenas era que deveriam aprender, né? Infelizmente, ainda não aprenderam. Um dia, quem sabe, a gente chega lá, né? Que a minha luta também na escrita é referente ao respeito, principalmente à mulher indígena, né? Nós, mulheres indígenas, que somos vistas ainda de uma forma muito romantizada,
né? As pessoas nos olham e acham que... Eu estou falando da questão dos homens, de experiências que eu tenho passado, principalmente quando eu morava em São Paulo, de romantizar a minha imagem, né? Eu estava com cocá, eu tinha cabelo longo, agora eu não tenho mais, meu cabelo está curto, não tão curto, mas não está longo igual era, abaixo da cintura, liso, e com grafismo no rosto, com toda a caráter. Então, a minha imagem no evento é como se fosse uma imagem para atrair os homens para o sexo, né? E a partir do momento que eu descobri isso, que eu estava sendo convidada para eventos para chamar a atenção do público, como se eu fosse meu corpo fosse uma exposição e não para o momento de fala, aí eu fiquei zangada. Sim. Aí eu quis estar nos palcos. Quando era aconteceu de eu chegar no evento e não ter uma mesa para expor os meus livros, e meu nome não estava na programação para fala. Como assim? Eu fui convidada e não vai ter um momento de fala, não vai ter uma mesa para expor os meus livros. Ah, mas disseram que é porque você é muito bonita e que ia chamar a atenção do público. Gente, então faz um cartaz aí de uma mulher bonita que não seja indígena para chamar a atenção do público, porque o meu corpo não é uma exposição. E eu vou falar assim, né? Então, nesse dia eu fiz uns cordéis na hora para poder falar, dando o meu recado. A minha avó disse que eu sou muito briguenta, mas uma briguenta na poesia, né? Eu gosto de falar aquilo que eu sinto através do cordel, que eu acho que eu me expresso, a minha expressão é melhor do que falando mesmo, assim, na oralidade. Então, e é isso que eu venho fazendo, e através disso eu entendo que eu adquiri um certo respeito, principalmente dentro do movimento do cordel, né? Em São Paulo, eu participei do movimento Cordel Sem Machismo. Hoje tem muitas mulheres cordelistas escrevendo, né? Em São Paulo existe um movimento de mulheres cordelistas, que é o Cordel Sem Machismo, e a Teodoras do Cordel. É um grupo só de mulheres cordelistas que publicam, que escrevem, que publicam. E eu fui muito bem acolhida, né, por esse grupo em São Paulo. Também tive a alegria de saber que existem outras mulheres, outras mulheres, né, escrevendo o cordel, e que são várias, né, e que sempre escreveram, e que não, infelizmente, não têm a oportunidade de publicar. Mas aí a gente já tem uma editora de uma cordelista, que é Graciele Castro, que é daqui do Nordeste, de Pernambuco, né? Temos Isabel Nascimento, que é uma grande cordelista incentivadora do cordel, da cultura popular, que é radialista, né? Tem canal no YouTube. Então, eu fui conhecendo, fui me achegando a essas mulheres, a essas pessoas, e sou muito grata a tudo isso, né? Por poder... Eu sei que eu não estou sozinha. Sempre soube que eu não estava sozinha. Um momento eu ia ter outras mulheres junto a mim, eu ia estar junto a outras mulheres que escrevem e que dão o seu recado através da poesia. Eu sei que a gente precisa muito ainda que as pessoas nos escutem, que as pessoas deem espaço para a gente falar, para a gente publicar, para a gente divulgar, né? Eu sei que a gente já avançou por conta da tecnologia, né? Eu tenho meu Instagram, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Facebook, e essas ferramentas, elas nos dão oportunidades de falar, de publicar, de falar sobre o nosso trabalho, né? Mas a literatura indígena, ela precisa chegar às escolas também, que é a segunda casa, que é a nossa segunda casa, e se é a nossa segunda casa, ela precisa nos ajudar a desconstruir o pensamento errôneo que a sociedade implantou em nossa cabeça, né? De que o índio é aquele que vive na mata, nu, comendo caça crua, né? Nem índio nós somos, né? Como Daniel Munduruku, ele fala muito bem sobre isso. A palavra índio, ela não diz nada do que nós somos, ela é um apelido que foi dado para os nossos povos que já estavam aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, né, achando que estavam chegando na Índia, aquela história de que os barcos, as caravelas, o vento soprou o contrário, e eles achavam que estavam chegando na Índia e estavam chegando em terras que hoje são chamadas Brasil, na Bahia, aqui no Nordeste, e que chamaram quem estavam aqui as Índias ou os índios, né? E aí foi um apelido que foi passando de geração em geração, geração em geração, quanto, na verdade, nós somos povos originários, tradicionais, aqui do nosso país, que já estávamos aqui, os nossos ancestrais, né? Somos povos
Eu sou Tabajara, tenho os Mundurucus, os Guarani, somos mais de 300 povos no país, que conta a história que em 1500 eram mais de 1000 povos. E hoje nós somos 305, segundo a última IBGE de 2010. Eu acredito que somos muito mais que 305 povos, 274 línguas faladas. Eu acredito também que somos muito mais. Né? E a sociedade precisa conhecer isso, e a literatura indígena ela tem esse papel. Né? Eu, como uma mulher indígena que gosta de escrever e que quero publicar muito mais, tenho essa responsabilidade, eu tenho consciência disso. Eu sei que ser a primeira mulher cordelista indígena no país é uma responsabilidade muito grande, né? Como eu costumo dizer, que eu não quero. Tem gente que diz assim, ai, que bom que tu é uma porta. Não, gente, uma porta é muito grande para mim. Me deixa ser uma janela mesmo, para que outras mulheres abram janelas e essas janelas elas possam virar grandes portas. Né? Não quero ser porta, eu não quero ser não quero ter orgulho, tipo, de ai, que eu me senti, sabe? Isso de ai, porque tu é a pioneira. Não, gente, eu quero ser uma semente, né? Que possam nascer outras mulheres possam escrever, possam publicar e possam ter a oportunidade de falar o que as nossas ancestrais não puderam falar, porque elas também tiveram a luta delas, né? As lutas delas, de não querer casar com aquele homem que era escolhido para elas, e elas não podiam fazer nada, né? Apenas casavam, e aí sofriam e viviam o resto da vida sofrendo. E não é isso que eu quero para mim, não foi isso que eu quis, é tanto que eu larguei tudo, casei, mas fiquei 14 anos, depois fui embora e começou uma nova história, foi para isso por isso que a minha história virou filme, né? Depois do livro tem o filme também, A Mulher Sem Chão, que vai contar toda a minha história, a minha trajetória, desde a minha infância, casamento, até aos dias atuais de 2018. Vai nesses lugares e você é a voz que questiona por que você está num espaço onde você tá fazendo as pessoas questionarem sobre ela não está aqui para ser a Iracema idealizada que a gente aprendeu. Ela é algo mais, ela tem uma voz. Então você está fazendo esse trabalho que exige muita energia, muita perseverança, muita determinação, foco e embora você não se coloca nesse lugar de ter orgulho pelo espaço que você está, não vou dizer espaço, pela semente que você está plantando, mas é um trabalho muito significante que tem um impacto positivo, né? Que vai ter um impacto positivo e também vai ser determinante de como essas sementes vão ser cultivadas e vão ter frutos depois delas, né? Que alguém tem que começar isso. E você tem esse espaço agora que você batalhou muito forte. Em relação à sua identidade, esse questionamento em relação ao casamento, ao lugar da mulher de não ter voz muitas vezes nesse sentido, que alguém é escolhido para ela. E você fala uma coisa que eu amei, a maneira que você colocou, que você disse que ninguém vai colonizar a forma, como você vai amar, né? Você É poderia um cordel, eu tenho um cordel. falar sobre isso? Eu tenho 2 textos que falam sobre isso, agora eu não sei de qual você está se referindo. Eu tenho uma apresentação, minha apresentação, que eu falo sobre esse lugar, e tenho um texto que eu dei o título Eu Já Nasci Sapatão, né, por conta de uma experiência que eu passei numa universidade, de não poder falar, porque senão ia quebrar toda aquela coisa que os professores já tinham falado na sala de aula. Então, foi um texto que eu escrevi para me apresentar nessa universidade. E tem o que eu digo assim: sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa e meu leito foi a floresta nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir e ao mundo eu vou contando. É a minha forma de amar, ninguém vai colonizar, de arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina 5 séculos atravessou.
cada vez mais sábia e forte, e o meu medo é a morte, e o preconceito gerou. Hoje, esta mulher levanta com letra e voz autoral contra toda violência por um amor ancestral de um corpo ensanguentado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina, até me tornar mulher. As histórias que ela ensina me incentivam a falar que a mulher tem seu lugar e a raiz que nunca termina. Eu não sou como Iracema de José de Alencar. Sou do povo Tabajara, onde canto o sabiá. Minha aldeia tem burana e minha terra é soberana pelo toque do maracá. Não sei de qual você estava se referindo. Se era dele, era desse, né? Mesmo, é essa mesmo. Muito, muito, muito linda. E uma arte, né? Colocar tanta informação tão importante de uma forma tão bonita, né? Interessante, rimada. É uma arte assim que não são todos. Para você é natural, né? Já desde pequena. É natural, assim, a rima, ela para mim, de tanto eu ouvir, ficou natural. E na minha escrita, desde pequena, eu já escrevia, porque o cordel, ele é uma, por mais que pareça tão simples, mas é difícil de escrever, porque precisa estar dentro de um padrão para poder ser publicado, ele precisa estar com 7 sílabas rimadas, precisa. Ah, tem todo um esquema de versos, de estrofe, de métrica, rima e oração para poder ser chamado de cordel. E antes de eu conhecer tudo isso, toda essa estrutura, eu já escrevia dentro dessas estruturas, né? Pela questão de tanto ouvir, da oralidade. Mas eu fiz um curso, né, no Sesc Fortaleza para poder aperfeiçoar essas técnicas e ter um certificado e dizer, ó, eu agora sou cordelista, eu tenho um certificado, eu posso publicar. Né? Nesse curso só tinham homens cordelistas, né? Eram 25 pessoas, eu era a única mulher no meio dos homens, né? Então foi um momento assim muito difícil de falar, né? Ninguém deixava eu falar, sempre no meu momento de falar, sempre alguém tomava a minha vez. Mas aí nesse tempo eu escrevi em Toda Luta a história de uma mulher tabajara. Foi inspirada nesse curso que eu fiz de um mês, né, para estruturar a estrutura do fazer de um cordel. Então, hoje eu sou uma cordelista, que eu tenho um certificado, né? Bem assim, mas são estruturas que, através da oralidade, ficam automático em mim. Então, quando eu escrevo e não preciso contar, porque se eu contar, já vai estar dentro das 7 sílabas rimadas, né? Eu sou uma cordelista, não sou repentista, porque repentista é aquele que cria na hora. E eu acho lindo demais, um repentista. Ele te olha e faz um repente, faz um poema ali na hora. Eu não tenho essa habilidade, a minha mesmo é para a escrita. A minha habilidade mesmo foi para o lápis, foi para a caneta, que é o que eu gosto ainda hoje. Eu não gosto de escrever no computador, eu gosto de escrever na caneta mesmo, no papel, eu gosto de sentir. Ao finalizar, você poderia falar então sobre Coração na Aldeia, Pés no Mundo e Mulher Sem Chão? E aí a gente termina hoje, que eu gostaria de ficar conversando com você aqui para sempre. Mas a gente volta, por favor. Tá. Coração na Aldeia e Pés no Mundo, como eu falei no início, ele tem a essência dos meus 9 anos de idade. As primeiras estrofes dele foram escritas aos 9 anos de idade. Lógico que para publicar eu precisei dar uma arrumada, justo para ficar dentro da estrutura que o cordel pede para poder ser publicado, né? O cordel é um livro com xilogravuras originais, né? São xilogravuras, não são desenhos. De Regina, que sou eu, Regina Drosina, que é uma grande artista que mora em São Paulo, né? Também foi um presente, meu livro ser ilustrado por uma mulher, né? Por uma mulher cordelista, isso para mim não tem preço, foi um presente que eu ganhei. E esse livro, ele tem muitas histórias, né? Tem a essência dos meus 9 anos de idade, eu conto a trajetória do meu nascimento até os dias atuais de 2018, quando ele foi finalizado para publicar. E a estrutura dele também veio quebrando padrões, né? Porque o cordel, para ser publicado, ele precisa estar somente em uma modalidade, que são várias, né? Quarta, sextilha, septilha, oitava, décima, enfim, são várias modalidades.
E quando eu escrevi, eu pensei, se é para publicar, então vamos fazer diferente, né? Vou escrever em sextilha, em septilha, porque eu escrevi em todas as modalidades. Quando foi para correção, me chegou um e-mail, não pode. Só na sextilha ou na septilha. Não, gente. O narrador vai ser na sextilha e primeira pessoa na septilha. E agora que vocês estão dizendo que não pode, eu quero que a estilogravura sejam vermelha e preta, que é a cor da nossa pintura, do grafismo, do genipapo, que é preto, e do urucum, que é vermelho, que significa força da Mãe Terra, e o genipapo, a força dos guerreiros, das guerreiras, né? Força, luta. E aí foi um meio vai e volta e meio, e não pode, não pode. Eu, gente, tá bom, então vamos experimentar. Se não deu certo, a culpa foi minha, mas vamos experimentar. E aí, nesse experimento, foi um experimento que deu certo, né? Coração na Aldeia e Pés no Mundo já está na segunda edição. A primeira edição foi vendido muito rápido. É um livro selo Finilins, de Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil 2019, altamente recomendado para a leitura de jovens e adultos, e quem quiser ler, aqui no país e até fora do país, porque ele também já foi para fora do país. Eu já participei de vários bate-papos em universidades fora do país. Recentemente foi uma universidade na Geórgia, de uma moça que estava fazendo seu TCC baseado no Coração na Aldeia e Pés no Mundo. E isso me deixou muito alegre, né? Quando eu vou para bate-papos fora do país, eu fico meio tímida, eu falo que nem uma papagaia, mas acabo me acostumando assim e vou falando. Então, e tem mais outras histórias da minha avó nesse livro, né? Que quando ele foi lançado, que eu vim, era tudo que eu queria, era mostrar ele para minha avó. E a minha avó, ela não sabe ler, não sabe escrever. E no papel, né? Ela sabe ler e escrever muito bem as coisas do mundo, as coisas da vida, as coisas do universo, do que é sagrado, do que não é, do que vale a pena para nós. Então, quando eu cheguei, que entreguei para ela, ela não falou nada, né? Eu falei, minha avó não gostou do meu livro, mas tudo bem. Aí a gente tem a tradição de contar histórias, até hoje a gente tem essa tradição, à tardinha, contar história, minha avó conta histórias para todo mundo que tiver por ali presente. E nesse dia ela pegou o meu livro e folheou e leu, contou a história exatamente como ela é, como ela me conta desde criança, através das estilos, né? Contou através das estilogravuras para quem estavam ali. Então, para mim foi um momento muito emocionante e que valeu muito a pena esperar. Do filme Mulher Sem Chão, eu conheci uma moça através do Facebook quando eu estava já em São Paulo. Eu já estava morando em São Paulo. E aí eu estava atrás de emprego, atrás de trabalhar, e ficava jogando no Facebook, né? Dizer, eu sou mulher indígena, estou em São Paulo e tal. E aí ela me chamou no privado e perguntou, aí a gente começou a conversar, e aí comecei a contar a minha história para ela, né, que tinha vindo embora, que eu não estava tendo contato com os meus filhos, que eu tinha sido proibida contato, né, a questão do machismo, o pai das minhas filhas não, vocês acham que só o homem não indígena é machista? Vai nessa. Ele não aceitava o final do relacionamento e tal, e usou as minhas filhas para poder me prejudicar, porque sabia que eu ia sofrer, toda essa história aí, né? Eu perdi guarda delas, né? Eu fui proibida 2 anos de ver minhas filhas. A de 13 anos fugiu de casa revoltada, porque estava ouvindo tudo errado, não sabia a real, verdadeira história, e eu lá sofrendo por ela, e ela sofrendo aqui por mim. E aí ela foi embora, fugiu de casa também, aos 13 anos, né? E ficou 5 anos desaparecida, sem ninguém saber nada dela. Então, quando eu comecei a contar a minha história para ela, não, mulher, eu vou em São Paulo, porque ela é de Belém do Pará. Só para te conhecer pessoalmente, tu vai me contar essa história pessoalmente e a gente vai fazer um documentário da tua história, porque merece. Tá bom, tudo bem. E aí Débora foi para São Paulo, aí a gente conversou, já começamos a escrever o projeto do filme. Então foi um filme que foi para aquele lance de ir para a Ancine, para poder ser aprovado, né? E o nosso Entre 40, ele ficou no 3º lugar, e eu fiquei muito feliz com isso. Então é um filme que conta a minha história, a minha trajetória. Não, é um filme que tem muitos desafios. Sou eu mesmo contando a minha própria história, né? Sou eu a atriz principal do filme, então quem assistir vai enjoar da minha cara, porque sou eu lá contando a minha história. Muitos desafios, mas que também uma história de muita superação, né? Porque é o meu objetivo. Não é de fazer ninguém chorar com a minha história triste, não é isso que eu quero, mas que mostrar que a gente é capaz, seja indígena ou não, seja na aldeia ou seja na cidade.
Você precisa estar inserido em todos os espaços na sociedade, porque nós somos seres humanos. Agradecer muito, dizer que eu estou feliz por ter compartilhado com você, né, esse momento. Agradecer ao público também. Pedir que me sigam nas redes sociais, né? Conheçam o meu trabalho, o trabalho de outras mulheres indígenas também que tem no Instagram. O meu é ita.tabajara e tem a página Leia Mulheres Indígenas, que lá vai estar o trabalho de todas as mulheres, foi uma pesquisa feita, todas as mulheres indígenas que estão publicadas aqui no país, tem lá no perfil do Leia Mulheres Indígenas, é organizado pela Julie do Rico, que é uma doutora em literatura indígena aqui no Brasil, que é uma disseminadora da literatura no país e fora do país. Então, eu quero agradecer, dizer que se cuidem, conheçam a gente, conheçam a nossa história, a nossa verdadeira história, para que uma nova sociedade de respeito, de humildade, ela possa se fixar em qualquer lugar do mundo, né? Não só no país, mas em qualquer lugar do nosso planeta. Que boas energias voem aí no coração de quem estiver nessa roda de conversa, de quem estiver nos assistindo, de quem irá assistir, né, em todos os momentos. E que que eu gosto muito dessa coisa da vibração do maracá, né, que ele quando a gente balança, é em círculo, é circular. Assim a nossa energia, que ela seja circular, né, e que possa alcançar aí o coração de todas as pessoas, principalmente dos nossos governantes, para que eles tenham a humildade de pisar no chão e nos reconhecer como humanos, como pessoas que precisam estar inseridas dentro em todos os espaços da sociedade. Muito bom conversar com você. Você me inspirou muito, né, a continuar fazendo os questionamentos, a continuar aprendendo e reaprendendo com humildade e colaborando com outras mulheres, assim como você, indígenas e não indígenas, para que a gente construa um espaço cada vez mais fortalecido, para que a gente possa, né, crescer juntas e inspirar outras também, para ter mais visibilidade, né, e poder ser, né, porque como você questionou muitas vezes o porquê das coisas, porquê disso, porquê daquilo, tem muitas coisas que ainda precisam ser questionadas, e para que haja uma mudança e para que as próximas gerações também tenham espaço para crescer, né? Porque as sementes, elas vão sendo plantadas, mas se a gente não cuidar delas, elas morrem ali, né? – 22 de outubro de 2009. Lembro cada detalhe. Tudo aqui é passageiro. Mesmo as nuvens que voam por cima dos prédios. E se falando da questão indígena, o que eu vejo no Brasil, com essa experiência de 10 anos na cidade grande, eu acho que ainda falta muito, muito mesmo para que as pessoas, a sociedade, entenda quem nós somos. Peço aqui, Mãe Natureza, que me dê inspiração para versar essa história com tamanha emoção da princesa do Nordeste nascida lá do sertão. Oreruru,